Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Tá, aí traz o Oswaldo, que se não vencer os 4 jogos, o bilhete azul dele já está pronto. Sim, mas aí ele tem 4 jogos fora de casa seguidos. E se perder os 4 jogos vai ser demitido. Vamos lá. Se perder para Fortaleza, Palmeiras, Corinthians e Goiás, cai. Mas não entra nem ali no elevador de porta pantográfica do Fluminense. Mas, ô Paulo, o negócio é o seguinte, o Fluminense é um time que precisa de grana, como muitos times brasileiros também precisam. Mas o Flamengo, quando tentou contratar o Pedro, o Flamengo ofereceu, pelos 50% que o Fluminense detinha da transação, o Flamengo ofereceu 11 milhões de euros por 35% do Pedro. Ou seja, o Fluminense ainda numa possível venda ficaria com 15% do montante total. E agora ficou com 20, né? Agora ficou com 20. Então, mas vendeu por um valor inferior. Mas tem aquela coisa da oportunidade, mano, que é a coisa do futebol estrangeiro. O empresário quer levar o cara pra fora do país. Mas o Pedro balançou quando o Flamengo não, mas eu preferi o Pedro do Flamengo do que fora. Paulo Lima, mas qual vai ser? O Paulo Lima, quem vai ser do futebol carioca? A disparidade é muito grande. Eu acabo de chegar uma notícia aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, pra você ver como é que tá a diferença. Com o Gabigol e a Arrascaeta, as lojas do Flamengo acumularam 500 mil de camisas vendidas. 500, quase batendo quase 500 mil camisas vendidas. E Gabigol? Não, os dois. Os que mais vendem. Mas a camisa que mais está vendendo nesse exato momento, olha aqui, ó. Em estimativa divulgada pelo portal UOL, foi indicado que a Adidas tem hoje um pedido em torno de 400 mil unidades de camisa do Flamengo, entre os modelos 1, 2 e 3. Dentre as personalizações, as mais procuradas é Gabriel B, do Gabigol, com a número 9, é a número 1, seguida de Arrascaeta. Quer dizer, a gente fala, aí as pessoas reclamam aqui, Paulo Lima, Pascoal, meu menino, Gomes e Sormani, as pessoas discutem, mas vocês babam ovo do Flamengo, você só fala do Flamengo? Não é, a questão é o seguinte, a gente vai falar, o Luxemburgo chega e assume o Vasco, entrevista, não vou iludir ninguém. Não tem grana. É brigar pra não cair. Se der depois pra brigar por uma coisinha, ponto. Foi ele que falou, não fui eu. E falou de maneira correta. Aí a gente vê o Fluminense. Tava indo lá com o Fernando Diniz, aí que nem o Sormani falou, vende metade do time, vai vendendo. Vai vendendo. Não paga plano de saúde, não paga salário, manda o treinador embora. Tá em 17º lugar. Não tenho culpa. 18º. 18º. Aí a gente pega lá o Botafogo, notícia de ontem. Botafogo é um coadjuvante no brasileiro. Aí a gente pega o Botafogo, é um coadjuvante no Brasileirão. Ontem a notícia, cortaram a água. Aí você pega o Flamengo. Ampliou Maracanã, a administração lotado. do Engenhão. Maracanã com uma média de público surreal. Um timaço, ganhando de todo mundo. Você vai falar de quem? Mas até pouco tempo atrás, não é exagero nenhum. O Flamengo cansava de dizer nas gestões anteriores que também não tinha dinheiro. E cansava de ter time que montava time e não ganhava título, que não brigava por nada. Quanto tempo o Flamengo não ficava na principal página do futebol brasileiro, entre os 10 primeiros? Estava sempre, às vezes, suando para sair lá de baixo. Teve um rapaz que veio de Carmen Miranda aqui também. Mas quem salvou o Flamengo ali foi o Luxemburgo. Mas era o Flamengo. Foi na conta do Luxo. Então, assim, teve uma fase negativa. Agradece ele. O último título, 81. Há quanto tempo o Flamengo está brigando para chegar a isso? Então, o saneamento das finanças é porque a galera, às vezes, esquece, né? Os clubes estão falidos e a gente vê isso, o Penúria, está aqui o Flavinho com a Portuguesa, que é a paixão da vida dele, o Bangu no Rio de Janeiro, o América e tantos outros clubes, o América Mineiro em Belo Horizonte, em Minas, e tantos outros clubes no interior de São Paulo, que eram Potência, Botafogo de Ribeirão Preto, a Inter de Limeira, que chegou a ser campeã, Bragantino, que hoje está revivendo aí graças a uma parceria. Então, esses clubes tem um déficit financeiro muito grande. O Flamengo também tinha, só que houve uma gestão em que o ex-presidente falava assim, nós vamos sanear as finanças, nós vamos botar o carro no caminho, vamos botar o trem no trilho, e aí só porrada neles. Não ganhou nada. Ganhou um carioca ali, um estadual, não ganhou nada. Uma Copa do Brasil, né? Ganhou uma Copa do Brasil, tá bom, mas o sonho era uma Libertadores da América. Então esse trilho financeiro do Flamengo, ele entrou no rumo. 600 milhões por ano de arrecadação, que já está aumentando essa arrecadação. Esse filé mignon está na mão de quem? Da nova diretoria.
né? Aí vem a tragédia do Ninho do Urubu e joga na conta da administração anterior. Só que esse resultado financeiro passa muito pela administração do Bandeira de Melo, passa muito pelo que o Flamengo está fazendo hoje no Ninho do Urubu. É um centro de excelência. O que o Flamengo tem hoje é comparado aos principais centros de excelência do futebol europeu. E isso é o quê? Administração. Os outros não só administram. Só com as dívidas. O que tem de penhora na justiça de ex-jogador, de ex-funcionário, Flamengo e Fluminense só arrecada para pagar dívida. O Flamengo também tem dívida, mas hoje é um time que arrecada muito e, felizmente, o futebol do Rio ainda está em evidência. Você imagina o Flamengo caindo aqui. Acabava, fechava. Pascoal, o futebol carioca hoje sobrevive ao Flamengo, por causa do Flamengo. O Flamengo tem que ajudar os outros clubes. Não adianta. Não tem que ajudar ninguém, não. Imagina, tem que ajudar ninguém. Como é que o Flamengo vai pagar dinheiro dele e vai dar para os outros? Já está fazendo. Já está ajudando. É verdade. Já está ajudando o Fluminense pagando. Pascoal, não adianta o pessoal ficar bravo, xingar. O PSV, eu leio o Twitter aqui, esses paulistas babaca aí. Nós estamos constatando um fato. O que vai acontecer a longo prazo se continuar assim? O Rio de Janeiro tem um time de futebol. Tem muitos clubes gloriosos, mas só um time de futebol, que é o Flamengo. Os outros, o Botafogo consegue ainda uma colocação intermediária no Campeonato Brasileiro, fruto de um início da competição. Porque o time do Botafogo também não é essa bola cheia. Também não é tudo isso. A gente sabe, o Vasco da Gama tem um treinador que está tirando não leite de pedra, azeite de pedra. Está tirando azeite de pedra, porque não é possível. O Vanderlei Luxemburgo foi aquele negócio do olho no olho. Você fala pro cara, você vai ficar aqui, mas você não vai receber. Você vai receber em outubro, quando sair o dinheiro da televisão. A informação é que nem ele está recebendo o salário. Nem ele, não quis receber. Em outubro vai sair o dinheiro da televisão. E quando sair o dinheiro da televisão em outubro, o presidente disse que vai pagar a gente. Então vamos até outubro. Isso é olho no olho, é a confiança no cara, chamado fio do bigode. Foi o que o Roberto fez com o Roberto fez com o Corinthians. Roberto Andrade, quase presidente do Corinthians. 5 meses sem pagar salário, alguns 10 meses, né, mano? Sim. E aí chegou em outubro e falou, o dinheiro tá aqui, vamos começar a pagar. Então aqui, essa semana eu pago esse, essa semana que vem. E aí foi regularizando a situação. É o que promete o Vasco da Gama. Tem lá os seus problemas? Claro que tem. Gente, as administrações passadas do Vasco, tragédia total. Exato. As administrações passadas do Fluminense, eu não vou nem muito longe. Os 3 últimos presidentes do Fluminense, gente, eu só não concordo que fizeram com o presidente do Fluminense, o Abade, no jogo do Fluminense lá. Isso não existe, hein? Isso não existe. O Abade não queria ver o time dele, ele é torcedor do Fluminense. É que não conseguiu. Talvez não teve capacidade para melhorar. Agora está o Mário Bittencourt tentando fazer. E aí vai tentar. Faz a besteira de mandar o Diniz embora. Besteira. Mas não foi ele quem mandou embora. Que foi o Celso Barros. Mas ele é o presidente, ele é o mandatário. Eu acho que a situação do Botafogo, Paulo, eu acho que é uma das piores aqui do Rio. Sabe por quê? O Botafogo, dentre os clubes cariocas, salvo engano, ele tem a maior dívida. Eu acho que dos clubes brasileiros. Os brasileiros é a maior dívida. Já complica ainda mais. E o faturamento do Botafogo, porque uma coisa é o Flamengo ter uma dívida alta, sendo que ele tem entra dinheiro, claro. Você consegue acaba equacionando. Faz uma engenharia. O Botafogo não. E a torcida do Botafogo, ela se escora, talvez, aí na possibilidade dos irmãos lá, Moreira Salles, o João e o Walter, assumirem o clube. Já explicaram, Eles já explicaram, eles contrataram uma auditoria feita pela Ernest Young só isso que vão fazer. Entregaram o documento para a diretoria do Botafogo e sugeriram, talvez, uma alteração na forma administrativa do clube. É só isso que eles fizeram. É bom, desculpa te interromper, só para deixar bem claro. Exatamente isso. O torcedor do Botafogo não deve se iludir com essa história. Os irmãos Moreira Salles, família que foi dona do Unibanco e sócio do Itaú e tudo mais, não serão mecenas do Botafogo. Gestores, como foi o Paulo Nobre. Nem gestores. A contribuição dos irmãos Moreira Salles, que são apaixonados pelo Botafogo, mas não tem nenhuma obrigação, né, de fazer nada, de dar nada para o Botafogo, como o Paulo Nobre fez, eles pagaram uma auditoria. O Paulo emprestou. O Paulo emprestou, mas enfim, salvou o Palmeiras. O jeito que emprestou foi como quase dá. O juros zero. Não deu. Os irmãos Moreira Salles, eles bancaram uma radiografia da situação do Botafogo. E aí entregaram o Botafogo. A situação é essa para sair, sair no buraco. Entregaram até um formato. Já foi muito porque isso aqui é o primeiro passo. Isso custa dinheiro. O problema está aqui. Quando eu falo gestores, é nesse ponto. Está tudo explicadinho. Mas eles não vão participar disso, né? E outra. Mas tem razão, é dramática a situação do Botafogo. Você falou um negócio que eu concordo também. Precisa parar de achar que é torcedor de time A, B, C, D ou E. Porque tem torcedores milionários que os caras têm obrigação de dar dinheiro. Os caras estão loucos. O Abílio Diniz tem que dar pro São Paulo. Tem que dar o quê? Tá
louco? Vai dar pra ceder, o ex-presidente do Hospital Botafogo, do o Paulinho, Câncer. acabou dizendo ali agora há pouco, o ex-presidente do Botafogo pagou a conta d'água. O Montenegro. E outra vez, uns meses atrás, o Montenegro se juntou com alguns outros importantes torcedores do Botafogo e também financiaram uma folha de pagamento. Porque estava atrasado. Gente, há pouco tempo o Santos não teve problema lá com o pagamento de alguma coisa? Paulo Lima, o senhor que é carioca da gema tem mais. Se não é o Flamengo hoje, sabe lá Deus o que seria o Maracanã. Não, mas o Maraca sobrevive porque a nação vai de qualquer jeito, Benji. Não, isso que ele tá falando. Então, se não fosse o Flamengo. Eu falei, se não fosse o Flamengo, é isso que eu falei. Mas olha um exemplo, você quer ver um exemplo bom? Você quer ver um exemplo bom? Você quer ver como não é bem assim? Por exemplo, Fluminense e Corinthians foram 58 mil torcedores. Num jogo. Não, mas mano. Escuta, aí Fluminense e CSA foram quase 17 mil torcedores. É uma média para o Fluminense que está com um time que acabou de ser eliminado. Agora com o Avaí. Acabou de ser eliminado. É um bom público. Porque assim, quando você tem respaldo, mas não paga o Maracanã, né? Não paga o Maracanã. Peraí que tem um WhatsApp aí, vamos ver o WhatsApp, deve ser do assunto aí, Sormani, vamos ver. Olá, amigos do Fox Sport. Eu estou vendo essa matéria sobre a inferioridade de valores que cada clube do Rio tem, que só tem o Flamengo. Eu sou flamenguista e um repórter de uma outra emissora falou que o Flamengo poderia ajudar os outros clubes do Rio até para melhorar a concorrência. Mas o Flamengo quis ajudar. O Flamengo quis alugar o Engenhão, o Botafogo não quis. Quis comprar o Pedro, o Fluminense não quis. Né? Então, é só analisar e ver que eles não querem ser ajudados. Valeu, galera. Boa tarde. Pode falar, Sormani. O torcedor está coberto de razão. A proposta do Flamengo pelo Pedro era muito melhor que a da Fiorentina. O Flamengo queria jogar lá no Engenhão, ia pagar, cada rivalidade não quis. Então ele está certo. Exato. É uma maneira antiquada pontuais, né? de se pensar. Ele vai falar um negócio que acabou esquecendo. Entrou no WhatsApp, eu acabei esquecendo. Sim, lembrei. O Fluminense também não pode reclamar de vender jogo, não. E que vai perder jogo lá, vai perder pro Corinthians e vai jogar fora. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você colocar 50 mil pessoas no estádio de futebol ao ingresso ao preço de 50 centavos. Não adianta nada. É lógico, a arrecadação é baixa. Exatamente. Então o Fluminense consegue levar. Mas naquele momento era bom, se passa pelo Corinthians, estaria numa fase semifinal, aí poderia cobrar um pouco mais. Não, no jogo contra o Corinthians cobrou-se mais. Sim. Já se cobrou mais. A renda foi 2 milhões. Exato. O jogo contra o CSA, o jogo contra o Avaí. Foi baratinho. É tudo baratinho. O que precisa é o seguinte: você ter uma média de público, que acontece com o Palmeiras, com o Corinthians e com o Flamengo. Você tem uma média. São Paulo também. Você tem uma média. São Paulo não sei. São Paulo tá dando uma média. O Internacional também tem média boa. Eu não estou falando de público, estou falando de renda. Estou falando o seguinte: não adianta você ter média de público grande e o Fluminense é devedor em quase todos os jogos. Porque ele cobra muito barato o ingresso. Não paga o custo do Maracanã. Por isso que o Flamengo teve que... Exatamente, você tem que fazer o sócio torcedor, etc e tal. Palmeiras, Corinthians e Flamengo são times que jogam e que não dá prejuízo. Eles não têm prejuízo. E jogam sempre o Flamengo para quase 60 mil pessoas. Corinthians e Palmeiras para quase 40. Fluminense tem potencial para isso? Botafogo? Claro que tem. Agora, será que financeiramente é viável você colocar todo mundo no campo? É essa a dúvida que fica. Porque quando você cobra o ingresso um pouco mais caro, porque se você cobrar o preço que todo mundo acha que o torcedor pode pagar, não paga a abertura do Maracanã. O Helder Ribeiro manda aqui que Fluminense e Avaí o ingresso era R$10. É isso, barato. É isso que eu tô falando. Aí você tem 17 mil pessoas no Maracanã. 170 mil reais. 170 mil reais. Aí não tem condição. O estádio custou 800 para abrir, né? Para abrir custou 800. Você vai pegar o borderô? Eu vou pegar e vou achar aqui. Vocês vão ver qual foi o prejuízo. Eu vou achar aqui. Não, e aí sobra aí, o Flamengo tá ajudando. Não adianta nada. O Flamengo tá ajudando nessa conta aí. Mano, quando eu tô falando na grana, não, você vê que se você tem uma coisa que motiva, independente do ingresso, você vê tem grandes espetáculos teatrais aí com um preço baratinho, ninguém vai. Agora, quando você tem uma coisa que motiva um espetáculo grande, ou um espetáculo, um bom filme, um bom show, mesmo com um ingresso caro, a pessoa vai. No caso do Fluminense, teve contra o Corinthians a possibilidade de levar o time adiante, não foi, e o torcedor no dia seguinte pagou
pagou R$10, mas foi o estádio. Porque ele é fiel àquelas cores, ele é fiel à tradição e ao amor que tem pelo Nesse clube. jogo, mas não adianta. Não Perdão. adianta o Fluminense mudar de técnico como fez e jogar um trabalho que estava desde o Fernando Diniz pelo ralo para trazer um cara que está... Mas ninguém me respondeu aqui. Eu fiz uma pergunta. Da bruta, qual vai ser... do Fluminense nesse jogo aqui foi de R$179 mil, 235. Não, bruto. Bruta. O prejuízo do Fluminense foi de 343.844. Aí o Flamengo vai lá e cobre o cheque especial do Fluminense. Mas ninguém me respondeu. Desculpa, Pascoal, não quero te incomodar hoje, porque, né? Pascoal tá falando. Posso chamar o Pascoal? Porque o Pascoal não estou gritando. Consta como folga. Só não estou gritando. Lindo. Então você não participa desse programa. Quem não grita, quem não chora, não mama. Ô, Pascoalzito. Qual vai ser o futuro do futebol carioca se continuar assim, cara? Se continuar assim, só vai ter um time que é o Flamengo na primeira divisão. Ou você acha que o Fluminense tem que ganhar 10 partidas no mínimo para não ser rebaixado? O Fluminense precisa de 70. Ganhou até agora? 3. O Fluminense tem que ganhar 10 partidas no mínimo. Quantos jogos? 72% de chance. Quantas rodadas teve? 17, né? Em 17 ganhou 3? 3. Agora nós estamos falando de 38. 38. Precisa ganhar 10? Agora tem 10 19. e 21. E tem os 4 jogos fora. 10 e 21. Olha a tabela do Fluminense. Fortaleza fora. É Fortaleza, né? Fortaleza fora. Palmeiras fora. Corinthians em Brasília. Corinthians fora. Goiás em Goiânia. São os 4 próximos jogos do Fluminense. Você acha que se perder o Oswaldo Oliveira permanece? Não, o que eles estão... Aí é uma outra questão, Paulinho. Os jogadores estão insatisfeitos com o método de trabalho. Já? Sim. Vai ter uma semana, sumiu ontem. Sim. Já tem crise. Segundo o que se comenta, os jogadores acham que o método de trabalho do Oswaldo é arcaico. Ultrapassado. E os jogadores gostavam demais da maneira com que o Fernando Diniz trabalhava o time. E a diretoria fez o quê? Mandou embora o Fernando Diniz, porque vendeu o time inteiro. O time não ganha, claro. Veja, a dupla de zaga do Fluminense, no começo da temporada, era Ibanhes e Matheus Ferraz. Está machucado, operou. O Ibanhes foi vendido, o Matheus Ferraz se machucou. Perdeu o Léo Santos do Corinthians também. E perdeu o Léo Santos também. Perdeu o Bruno Silva. Perdeu o Bruno Silva pro Internacional. Perdeu o Everaldo pro Corinthians. Não. Sim, saiu. Saíram. O Everaldo foi pro Corinthians. O Luciano foi pro Grêmio. O Pedro foi vendido. 6. Tem mais, hein? Tem mais. Se a gente começar a lembrar, tem mais. Aí não dá certo. No final do ano, a dupla de meio campo foi desfeita. Um foi pro Cruzeiro, outro foi pro Corinthians. O Richard. O Richard. O Richard foi pro Corinthians. O Jadson foi pro Cruzeiro. O Jadson foi pro Cruzeiro. Olha só. Aí os caras querem o quê? Que o Fluminense ganhe? Lógico. Aí o técnico vem, ajusta, o Fernando Diniz ajusta o time, consegue fazer um futebol razoavelmente 4 jogadores. Aí o presidente vai dar uma coletiva e fala assim, olha, 4 é muita coisa pra cair, hein? Está escrito no regulamento, não tem pra onde correr. Ô, Pascoal, agora é ridículo se punirem o Gabigol porque ele comemorou lá com cartaz.